Hoje a gente vai falar com um cara que eu admiro muito, eu estava muito ansioso para fazer esse talk com ele aqui, que é o Gustavo. Aí, ó, Fala, Fabião. olha que coisa boa Beleza? ver um pouquinho de rua, ver um pouquinho de área externa, hein? Bah, nem me fala, cara. Eu tô nos meus pais aqui e eu tô aqui fora, na verdade, porque a internet no Wi-Fi não tá funcionando e eu tô no 4G, então eu tive que vir pra fora. Mas é bom porque tem um sol aí, dá pra galera até ver um Oh, solzinho. tá lindo, né? Estamos no Rio Grande do Sul, então aqui hoje tá muito bonito também, muito sol. É isso aí. Onde é que tu anda? Tá em Porto Alegre? Em Montenegro? Montenegro, Montenegro, aham. Estou em Beleza. Montenegro. E aí, Gustavo, bom, vamos te apresentar aí para o pessoal, Gustavo Sudbra, que é um advogado, né, por formação, mas é um empresário, um empreendedor, é uma pessoa mega ligada nas tendências tecnológicas, no inovação. Então, se apresenta um pouquinho aí, senão eu vou ficar falando de ti aqui por 2 horas. Ah, não, não vai, porque não vai tão longe assim. Bom, Ah, gente, vai. sou advogado de formação, faculdade bem tradicional, estudei na URGS ali, faculdade que prepara para pessoal para ser funcionário público em geral, assim, então uma faculdade super tradicional, o pessoal quer realmente fazer concurso, quer ser juiz, promotor, enfim. E desde o início eu vi que não era bem o que eu queria, sempre gostei de iniciativa privada, mas a faculdade é referência, enfim, então eu tava achando que estava no caminho certo, queria ser advogado de grande banca e assim estava indo. Mas aí no meio da faculdade tive um convite para estagiar no Tribunal de Justiça com um desembargador que é primo distante do meu pai, mas se encontraram num velório, bem coisa de família, assim, se encontraram num velório. Meu pai comentou que eu estava na URGS lá e aí fui convidado para estagiar. Na época eu estava num escritório grande e a galera, eu perguntei lá como é que seria, se valia a pena, e os meus chefes disseram, cara, vai pro tribunal, que é uma baita escola, vai aprender e depois tu volta para advogar. E aí eu, pô, fiquei na dúvida se eu ia, não ia, preocupado com de fato sair do mercado, e a preocupação de jovem que não faz muito sentido, e me disseram, não, vai e faz. E aí acabei ficando 7 anos no tribunal, deixei de ser estagiário, virei secretário desembargador e depois fui assessor por bastante tempo, mas sempre gostando dessa linha de empreendedorismo, participar de julgamentos que envolvessem empresas, disputas contratuais, e aí fui moldando essa minha vontade de atuar na iniciativa privada como advogado de empresas. Nesse período, comecei a prestar uma consultoria ainda como ajuda para uns amigos médicos, que até é uma startup que a gente tem conversado, que até hoje está aí, MetaSem, uma startup de gestão eletrônica, gestão digital de consultório médico. Tem bastante sinergia, inclusive, com a Acelera Doutor, que é de Bastante. vocês. E desde lá eu comecei a focar bastante na estudo de tecnologia relacionada com direito e startups. E aí eu ainda estava no tribunal, mas já estava com esse interesse para sair para essa área. Acabei demorando um pouquinho mais do que eu queria. Os últimos, dos 8 anos, os últimos dois foram mais complicados, porque eu queria sair, mas é uma carreira que tinha uma certa estabilidade. Eu estava numa posição boa dentro do gabinete, eu estava como mais gestor da operação e pegava os casos que eu gostava mais de trabalhar, então eu estava realmente bem posicionado. E funcionário público, principalmente com cargo em comissão no TJ, ganha super bem, então eu era jovem e ganhava bem, então eu precisava, era uma atitude bem drástica. Acabei saindo para um escritório de advocacia bem grande, bem tradicional, mas muito focado no contencioso, que é o litígio, processos de grandes empresas. E aí gostei bastante, aprendi muito, mas não sabia que ali ou mudava um pouco a minha rota ali dentro ou não ia ser exatamente feliz, porque eu estava fazendo muito processo e eu realmente já tinha ficado 8 anos só ajudando um juiz a julgar processos, eu não aguentava mais aquilo. Aí acabei tendo contato com algumas startups que eu já conhecia e comecei no escritório uma célula de atendimento de startups. O escritório era bem grande, contencioso, então não tinha nada de startup, quase nada de consultivo. E aí que trouxe para eles, apresentei num Canvas lá, num Business Model Generation, que é o quadro, né, do Canvas, falando sobre propósito e tal. E aí montei um time multidisciplinar com os advogados lá, que eram do meu nível, então eu cheguei para os sócios gestores e disse, olha, posso pegar um de cada time aqui, mais ou menos do meu nível aqui, de pleno, sênior, e começar a atender startups. Eles acharam o máximo, assim, nunca tinham ouvido falar em Canvas, em Design Thinking, aquelas coisas. Isso foi lá em, deixa
eu ver, faz 2 anos que eu voltei, 5, 7, faz uns 8 anos, eu acho. E aí o pessoal do escritório bancou a ideia e me abriu as portas na Endeavor e em outra iniciativa também de apoio a empreendedores e começaram a abrir contato com o IEE e tal. Foi bem legal, eu consegui ter acesso às startups, conversei com eles, mas o escritório não tinha capacidade para atender esse pessoal, o que é muito comum hoje em dia. Os escritórios grandes abrem braços de startup, mas não tem, vivem uma rotina diferente, uma forma de trabalho diferente e preço, valor muito alto para startup. Então, startup tem que pensar diferente, tem que nascer para startup. O projeto foi legal, atendi umas startups, uma delas que até hoje hoje é nossa cliente no Slap Law. Eu tive contato a primeira vez com eles lá atrás, acabaram não virando, teve uma feliz proposta de morar na China. E aí a gente foi, eu fiquei pouco tempo nesse escritório, mas aprendi bastante, porque eu não tinha advogado ainda, eu era só, eu era um funcionário público que gostava de inovação, de iniciativa privada, de negócios, contratos, mas eu não tinha essa vivência. Então foi muito bom no escritório, aprendi, conheci como é que funciona o escritório por dentro, eu sou um cara super curioso, então eu falava com todo mundo, eu quase que entrevistava as pessoas para entender por que os processos eram de um jeito ou de outro. Um cara super crítico e eu sou um crítico e que realmente questiona as coisas, assim, às vezes não externamente, não externalizo isso, mas sempre na minha cabeça tem uma inquietude, assim, com coisas que são muito tradicionais ou fluxos que pareçam não fazer sentido. E aí acabei indo morar na China, e eu vou ter que resumir a China, senão eu vou ficar falando toda a live sobre a saída para a China. A minha esposa foi porque ela trabalha numa grande varejista de moda, que tinha um escritório incipiente ainda lá de compras, e estava crescendo, e ela foi a quinta brasileira aí para a China, lá em Xangai, e eu acabei indo junto, simplesmente aceitei ir junto com ela, sem pensar duas vezes, e eu não tinha nenhuma perspectiva lá, nem de trabalho, nem muito menos para advogar. Não só porque o Brasil estava numa crise gigantesca, mas também porque, como marido, eu tinha visto de marido. Então, para eu trocar esse visto, eu precisava provar como aquele B1 americano, eu precisava mostrar que eu era expert em alguma matéria, e com direito isso não seria possível, porque eles não reconhecem o direito brasileiro. Então, eu não teria como, se eu não tivesse sido mandado por uma empresa daqui para lá, eu não teria como ser contratado lá. Aí acabei fazendo diversas coisas, dei aula de português para uns chineses, e foi em inglês ainda, era uma coisa meio esquizofrênica. Estudei chinês numa faculdade lá bem grande, de chinesa mesmo, então pude viver um ambiente universitário chinês para entender. Super difícil de aprender o chinês, aprendi um pouco e já não lembro quase nada, faz 3 anos que eu não. E aí fui testando, fui abrir uma empresa de comida, depois exportei uns equipamentos não era nem de academia, uns equipamentos de funcional para o Brasil, mas também não foi muito, não gostei muito. Aí, enfim, tive toda uma trajetória, mas eu acho que o mais importante é que eu tive muito tempo para fazer duas coisas que eu gosto muito, que é conhecer gente e culturas. Então, toda vez que a minha esposa conseguia ir para um lugar viajar, um lugar diferente, eu ia junto. Então, acabamos indo várias vezes para Hong Kong, várias vezes Tailândia, e aí férias também em outros lugares, Filipinas. Eu fui para a Índia 2 vezes, que era uma coisa que eu queria bastante. Conheci Mumbai e Nova Delhi, 2 cidades, Mumbai, né, incríveis. Acabei não indo para as outras que eu queria, mas também não é tão fácil assim, organizar esse tipo de viagem, mas conheci muita gente, muitas culturas. E o segundo ponto, eu tinha tempo para começar a pensar um pouco, já não gosto mais da expressão fora da caixa, já aprendi com um professor esses dias que o negócio é tu expandir a caixa e não ficar pensando fora da caixa, porque fora da caixa tu enlouquece. A caixa seria a nossa área de razoabilidade, né? Então a gente tem que expandir a nossa caixa, expandir os insights. E aí eu comecei a estudar bastante empreendedorismo, mas já numa linha de buscar as conexões com o direito. E aí eu comecei a pensar, eu tá perto de fechar 2 anos aqui na China, a gente vai postergar por mais um, porque passou muito rápido, a gente quer ficar mais um, mas depois desse eu não quero mais ficar. Então o que eu posso fazer para voltar? Como é que eu volto uma pessoa bem posicionada no mercado? Como é que eu acho um caminho para retomar, né, a minha carreira, já que eu sei o que eu não quero fazer, mas ainda não sei para onde eu quero ir? E aí eu foquei bastante e comecei uma pós-graduação no Brasil, até digital, EAD, porque eu também não queria ficar muito fora do direito brasileiro, onde é que estavam indo as coisas. Ao mesmo tempo eu assistia esse curso, eu conseguia projetar o que estava acontecendo em Europa, Ásia, Estados Unidos, e acompanhava o que estava acontecendo no Brasil. Então eu comecei a fazer esses paralelos e dei uma aprofundada para minha volta. Então, aí quando eu voltei, agora eu vou ser mais rápido, porque senão tu não vai me perguntar mais coisa, acabei
me posicionando como um advogado que trabalha com inovação, com empresas de tecnologia, empresas de crescimento acelerado, startups early stage, então eu acabei me focando nisso, e quando eu voltei, encontrei com felicidade os meus sócios que compraram um monte a ideia de um escritório diferente e tal, com os insights que eu trazia, eles tinham bastante coisa que eles queriam fazer também, a gente acabou juntando as ideias e fundou os dois negócios que nós temos hoje, que é um hub de inovação jurídica, que é o Slap Hub, e o Slap Law, que é um escritório que atende empresas de tecnologia, startups, scale-ups e empresas de crescimento acelerado. E é o que a gente vem fazendo. Aí tem outras iniciativas que depois a gente vai falando ao longo do papo, mas é basicamente essa a minha história, assim. Se eu pudesse resumir em 11 minutos, foi mais do que eu queria falar, mas é isso aí, essa é a minha história, basicamente. Bom, já vou deixar aqui o convite para a gente fazer mais umas 17 lives aqui para a gente falar só sobre alguns detalhes disso que você falou agora. Então a gente precisa de algumas horas a mais aí, porque, pô, é incrível. Eu falei, é incrível mesmo, tem uma trajetória maravilhosa. Eu acho que o conhecimento adquirido ao longo desse tempo que você... O legal é que você buscou esse conhecimento, você é muito curioso, como você já falou, e isso, para mim, é uma das maiores qualidades, eu acho, que de uma pessoa que quer viver o século XXI, é a curiosidade. Então, eu acho que isso é muito importante. E, cara, dá pra gente, que nem eu falei, dá pra gente fazer vários pontos aqui e ir seguindo esses pontos, né? Eu acho que é muito legal a gente falar sobre a Slap Law e a Slap Hub, que são, esse é muito difícil, né, porque é muito disruptivo, né, que nem você falou, é muito difícil para nós que temos startups buscar pessoas que realmente, advogados e pessoas que entendam desse meio, porque tem grandes escritórios que o pessoal entende, já vem de uma coisa mais clássica, assim, onde que é muito caro e às vezes é muito truncado, porque tem toda aquela estrutura que a startup é muito mais rápida, né? E ao mesmo tempo, tem muita gente que entrou no mercado agora e está trabalhando com startup porque viu a oportunidade, que também é complicado para startup porque não tem o know-how. E chegar nesse ponto aí da Slap é muito importante. Então, acho que é muito legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão da Slap, como é que vocês trabalham, e já fazer um jabazinho aí para quem está assistindo a gente, como é que entra em contato, porque a gente trabalha com a Slap, né, o Acelera Doutor, hoje a gente trabalha com a Slap, é fantástico e eu recomendo muito, muito. Pô, obrigado pelo jabá aí. Não é a ideia da live a gente trocar conhecimento e Não tal, é? mas já agradeço de antemão mesmo. Eu vou falar primeiro do Slap Law, então, que é o escritório de advocacia. A gente, nessa linha que eu disse exatamente, desde ter fundado junto com esses amigos médicos a startup, a Meta100 lá atrás, passando por um escritório mais tradicional, tendo essa vivência de China, de mundo, e voltando para o Brasil, eu realmente achava que o escritório podia ser diferente. E eu sou uma pessoa de pessoas, como eu já disse, eu gosto muito de gente e eu gosto de tratar com gente. E eu acho que o escritório de advocacia coloca sempre o cliente numa posição desconfortável. Como a gente não tem uma tendência a prezar pela excelência no tratamento, a gente não fala de experiência de cliente quando a gente fala de advogado, até porque a cultura é procurar advogado quando deu problema. Então o advogado é muito mais o cara, o borracheiro que vai consertar o pneu do que o cara que tu vai lá para bater papo. E isso me incomodava um pouco, porque eu acho que nesse papo mais franco, mais aberto e preventivo, a gente consegue ter um monte de insight positivo para o negócio. Porque o próprio Eric, que eu vou falar mais tarde, fala em várias lives, a gente acaba dando palpite na vida do cliente, no negócio do cliente, sem muitas vezes ter trabalhado numa empresa, sem ter uma mentalidade empreendedora. Então, o advogado, além dele não ter uma relação ele tem uma relação de confiança, por óbvio, mas ela não tem uma relação muito para frente, né? Sempre uma questão, resolver o problema, o cara me ajuda a resolver um problema e tal, uma estratégia de como fugir de um problema. A gente queria, isso a gente está muito alinhado lá, tanto os sócios fundadores como o time todo, a gente queria prestar uma assessoria de advogados diferente, que a gente entregue mais valor na experiência, mas que a gente consiga dar também a sustentação de uma estrutura mais tradicional, então de um direito mais tradicional, porque afinal de contas a gente é advogado, a gente trabalha com proteção de patrimônio, proteção da empresa, estruturação jurídica. Então é isso que a gente tenta fazer, é mesclar esses dois mundos, um mundo Nubank, sem perder
a profundidade e a correção jurídica de um escritório de advocacia tradicional. Como é que a gente faz isso? Cara, a gente tem uma postura completamente voltada para ser uma empresa, a gente opera como uma empresa, então a gente tenta ser o máximo possível horizontal, a gente é muito tranquilo com o horário, com roupa, com posicionamentos. Às vezes a gente tem que cuidar porque a gente é muito amigo, muito próximo, então tem algumas coisas que no trabalho a gente tem que cuidar, como brincadeiras de mau gosto e tal. Então, a gente tem um ambiente realmente muito aberto, muito plural, e às vezes a gente tem que até fechar um pouco, ele está muito aberto a nossa tranquilidade. Mas é isso que a gente fala até para os clientes. Eu brinquei, acho que foi uma reunião com vocês até, que eu fiz uma brincadeira com o Alexandre, que é o sócio do Fábio, e os meus colegas de trabalho me olharam com uma cara assim, disse, que, mas tá implicando com o cara? Aí eu disse, bom, um dos requisitos para ser cliente do escritório aqui é aceitar a brincadeira dos dois lados, porque realmente o que eu gosto e o que eu prezo é que a relação com as pessoas seja boa, e que ela seja, óbvio, positiva no sentido do trabalho. Então, não adianta também a gente fazer uma super reunião, ser muito legal, a gente passar a tarde tomando café, cerveja, chopp, água, o que for, a gente sair de lá abraçados e eu te entregar uma porcaria de um trabalho jurídico. É isso que eu tento mesclar na minha operação como Gustavo e também no nosso time, a gente tenta pensar como a gente consegue vender uma experiência legal, ao mesmo tempo que a gente vende a estrutura jurídica e a estruturação necessária para o negócio deles. E aí, claro, tem esse lado que tu disseste da maturidade de quem trabalha com startup, mas de quem já trabalhou em estruturas mais tradicionais. Então, eu acho que isso é um pouco do que eu trago, a gente não pode ser raso, a gente tem que ter cuidado com as colocações, a gente ainda assim é um escritório de advocacia, a gente tem que ter muita seriedade na entrega do trabalho, mas no contato com o cliente, na experiência com o cliente, a gente tem que vender algo diferente. Porque é regra do mundo que as experiências das pessoas, as relações das pessoas com seus advogados normalmente não é boa. É uma relação truncada, uma relação para resolver um problema, e ela não é preventiva, ela não é uma atuação pró-empresário antes do problema acontecer. Então, gera alguns atritos. E o que a gente quer fazer exatamente numa jornada, e aí que a gente chama de proativa, é chamar o empreendedor para ter uma experiência legal e, ao mesmo tempo, conseguir estruturar juridicamente da forma mais segura o negócio. E aí, essa visão de startup, acho que isso todo o nosso time tem, todos os advogados ali são voltados a trabalhar com tecnologia, voltados a trabalhar com inovação, todos eles gostam, já leram sobre startup, já tiveram alguma iniciativa de um jeito ou de outro, interagem com startups, porque isso eu acho muito interessante. O Bruno, que é uma grande referência no Brasil, o Feigelson, a gente falou com ele numa live do Slap esses dias, ele falou em outra entrevista dele que não adianta tu querer ser um advogado do nosso século, do nosso momento, se tu não vive essa realidade. Então, assim, é muito difícil um advogado que jamais fez um curso numa plataforma EAD, ele entender e conseguir prestar o serviço para aquele empresário que realmente está botando uma plataforma na rua. E não só a parte jurídica, porque o jurídico ele se replica. Hoje o direito digital é o mesmo direito de antigamente. As mesmas questões filosóficas, jurídicas, de profundidade, formalidade, a gente segue tendo. O que a gente está mudando é a forma como ele é entregue e a forma como o direito em si é entregue. Então, eu quero entregar de uma forma muito mais tranquila para ti, Fábio, empresário, o que a gente está fazendo, por exemplo, um acordo de sócios, que é um documento super formal, um documento super detalhado, um documento que vai a fundo na relação entre os sócios. Eu quero que as reuniões que a gente produza, esse documento sejam legais, que tu saia sabendo que tu aprendeu alguma coisa ou que tu melhorou o teu negócio, e a gente também quer aprender contigo. Então, eu tenho que ser um cara, quando tu aparece e me diz, a gente vai botar no ar uma plataforma de e-learning, vai ser EAD. Aí, se eu nunca tiver ouvido falar, se eu nunca tiver feito um curso EAD, eu não vou ter a profundidade para fazer as perguntas certas e para a gente crescer junto. Então, faz sentido eu ser advogado do Uber se eu nunca andei de Uber? Ou se eu nunca conheci um motorista de Uber, se eu nunca interagi com um motorista de Uber? Eu acho que não faz sentido. Então, por isso que e não é um argumento contra outros, eu sou totalmente bem tranquilo quanto a isso, eu não vejo concorrência direta, eu não gosto de pensar em concorrência, eu acho que a gente precisa mais fomentar o todo do que realmente combater um a um. Acho que todo mundo cresce, claro que concorrência existe, uma concorrência saudável, mas eu acho que realmente que esses escritórios bem tradicionais, quando prestam serviço para startups, eles não conseguem entregar o que a startup quer, e aí que gera esse atrito. E aí eu não estou falando que a gente 100% consiga, tomara que os meus clientes achem que a gente consiga, porque é
é uma meta nossa, é conseguir, mas realmente eu acho que o startupeiro quer conversar com quem conhece o que está falando em termos de mercado e consegue trazer essa permeabilidade do mundo jurídico, do mundo empresarial e entregar de uma forma palatável, porque os nossos empreendedores ali, todos têm Nubank. Se eu nunca tiver tido um banco digital, eu gero uma desconexão, e a questão da empatia é isso, eu me colocar no lugar dele. Como é que eu vou me colocar no lugar dele se eu nunca andei de Uber, eu não tenho Nubank, eu acho uma bobagem sistemas de cloud, eu acho que a faculdade tem que ser no banco escolar 100% do tempo, eu não acredito no e-learning, fica muito desconectado, e eu acho que isso talvez seja o nosso grande foco de trabalho, a nossa meta é que essa relação seja boa, seja uma boa experiência e que a gente consiga nesses dois mundos entregar uma boa estruturação jurídica. Então, esse é o nosso caminho, assim, é o que a gente tem tentado fazer. E aí, tu, como cliente, não precisa nem dizer nada aqui para não me constranger, mas eu acho que pela nossa relação boa, acho que a gente tem conseguido entregar pelo menos parte do que a gente promete e que a gente realmente luta para entregar. E espero que a gente consiga seguir melhorando a experiência de advogados com clientes, seja no Slap Law, seja com outros escritórios. Eu acho que a gente também tem um papel, e talvez eu, por representar alguns movimentos de inovação jurídica, por representar também uma classe de advogados com uma cabeça mais aberta, e eu acho que cada um tem sim que assumir um papel nessa vida como alguém que tem uma bandeira, e a minha bandeira é realmente trazer uma relação melhor entre o advogado e o seu cliente. Eu acho que dá para aproximar os dois mundos, eu não gosto daquele mundo que separa muito, e eu acho que esse mundo que separa muito foi um tempo muito grande ali, sei lá, uns 40, 50 anos da advocacia, talvez um pouquinho mais, mas antigamente não era. O advogado, antes, ele era o conselheiro da família, era que nem aqueles médicos da família de antigamente, na Europa ainda tem, o cara que conhece a sua família, conhece da doença, ele acompanhou o paciente a vida inteira, então ele sabe quais são os medicamentos. É isso que eu vejo o valor na advocacia. Eu acho que é essa advocacia que vai continuar acontecendo, e até um dos subtítulos da nossa live era Futuro das Profissões. Se fosse falar do futuro da profissão jurídica, eu diria, a parte ruim do direito tem que ser toda automatizada, que é reprodução infinita de mesmas peças, é uma relação de salsicharia do direito, como a gente diz, é muita peça, muito documento, isso tem que ser automatizado, porque isso não gera valor para o cliente, então isso é commodity, tem que ser barato, tem que ser automatizado. Mas esse papel de eu conhecer o meu cliente, eu conhecer o negócio do meu cliente, às vezes eu conhecer o cliente do meu cliente, é muito importante, e é isso que o conselheiro faz. Eu acho que esse é o papel do advogado do futuro. Eu tenho conversado muito, né, eu converso com médicos todos os dias, né, muitos médicos que vêm de um mercado muito tradicional, e o direito está no mercado mega tradicional também, fechado, né, e que nem você disse ali muitas vezes, tem até um preconceito, né, que nem se for, se você é advogado do Uber, mas eu não gosto, não confio num Uber, né, vou pedir comida no iFood, mas eu acho que não gosto, não confio, então tem até um preconceito também, e eu vejo cada vez mais, tanto na medicina quanto na área jurídica, as pessoas morrendo de medo da inteligência artificial, morrendo de medo, principalmente não só da inteligência artificial, mas um dos pontos é esse, que vai terminar o advogado, vai terminar o médico, não sei o quê, vai ter só juiz e tudo mais. Então, acho que tudo que você falou agora da Slap, você mostrou muito valor, uma proposta de valor que é muito incrível, e eu vendo vocês como advogados do futuro, eu vejo vocês como aquele advogado que eu imagino ser o advogado do século XXI mesmo, e eu sei que para vocês não têm medo disso, porque vocês entenderam como é que funciona o mecanismo, e eu acho que isso encaixa completamente no nosso tema, que é futuro das profissões. Como é que o que a pessoa precisa fazer para não ter esse medo e entender que a tecnologia é feita para as pessoas e não contra as pessoas? Bom, primeiro, obrigado aí, Fabião. Eu realmente fico lisonjeado de saber que a gente consegue entregar, consegue transparecer, consegue ter um discurso alinhado com o que a gente acredita. Acho que isso é importante e realmente a gente tem esse credo que o nosso escritório, da forma como a gente vende, da forma como a gente se posiciona... Só um pouquinho, que entrou um áudio. Ô, Tita! Aí que aqui tá todo mundo em função em casa e ele deu um aspirador do meu lado aqui. Só um pouquinho. Tita! E não vai ouvir. É minha mãe. Mas não está interferindo no nosso áudio aqui. Tá, mas eu não estou ouvindo. Tá, agora já.
Tá todo mundo em casa achando o que fazer, né? Eu Não, me mas a gente tá mudei. fazendo live, tem cachorrinho passando em cima da mesa, é bom. Eu tava aqui com o braço, não sei se vocês viram, eu tava aqui fazendo carinho na minha cadela também, que veio me ver na rua aqui. Mas, voltando, eu fico feliz que a gente realmente consiga ter essa percepção pelos nossos clientes, por quem interage com a gente, porque a gente realmente entende que o serviço jurídico que vale é esse de interpessoal, de pessoas e buscando insights, entendendo de futuro, entendendo de passado. E o direito tem muito disso. Porque a gente fala de passado no direito e a pessoa lembra do direito romano e que realmente não tem que pensar nisso, já passou. A gente não está numa era em que isso seja muito relevante, nem como matéria de estudo, nem como realmente conteúdo para entender o futuro. Talvez como insight e conhecimento vale a pena, como todo conhecimento vale a pena, isso é uma bagagem que a gente leva, né? Não existe tempo desperdiçado estudando. Mas o que eu digo de passado do direito é pensar realmente na filosofia do direito, na sociologia do direito, é entender a base do direito para poder entender o futuro. Então, já respondendo, eu acho que sim, o relacionamento interpessoal é o que vai reinar, a parte mais automatizada do trabalho que a gente faz sem ser automatizado hoje, que é, por exemplo, replicação de documento. A maioria dos escritórios não tem uma máquina de automação, e não estou dizendo inteligência artificial, estou muito antes, né? Não tem fluxos para replicar documentos sejam idênticos, as pessoas vão lá, pegam um modelo no Word, trocam o nome e replicam. Então, assim, a gente está muito atrás ainda. Assim, no direito, a gente fala inteligência artificial em grandes cortes internacionais, alguns chatbots em escritórios maiores, atendimento ao cliente, mas a gente está muito longe ainda, especialmente no mercado jurídico de entrega do serviço, que é o advogado, muito longe dessa inteligência artificial, realmente muito longe. Então, mas tem todo um lado de comoditização da carreira jurídica, do mercado jurídico que está vindo. Então, todas essas automações, todos os documentos, todos esses contratos automatizados, todas as leituras de notas de publicações, de diário oficial automatizado. Então, aquele profissional que não é necessariamente advogado, mas alguém do escritório que lia as notas, lançava no sistema, isso tudo está mudando muito. Tem muito fluxo interno de escritório que vai deixar de ter necessidade. Então, esse advogado que faz parte desse lado burocrático do direito, o cara que fazia nos Estados Unidos é muito comum, o paralegal lá, que fazia só pesquisa de jurisprudência, porque lá a jurisprudência é muito mais forte como fonte de direito. Tá? Aqui a gente está num sistema misto, então a gente usa a lei e alguns precedentes. A gente usa precedentes para julgamentos, mas lá é baseado basicamente em precedentes. E lá o cara precisa saber exatamente, quem já viu o Suits ou outra série de direito, outro filme, eles sempre no tribunal citam, McDonald's versus sei lá o que, disse tal coisa. Então, porque o julgamento é fonte de direito. Esse profissional que só pesquisa, esse cara já era. Então, essa profissão morreu. Mas quer dizer que o advogado vai morrer? Não, vai dizer que a gente tem dentro do direito outras qualidades que a gente precisa explorar. E a qualidade de profundidade, que é buscar um fundamento jurídico por uma questão super intrincada, de um julgamento muito difícil, em questões que envolvam direitos sociais, direitos humanos, enfim, direito tributário, que a gente segue tendo uma legislação super complexa, precisa de alguém com um pique diferente, com um histórico diferente. Esse advogado não vai morrer. Porque esse é o que entende o que está acontecendo no negócio, entende do que tem de legislação, entende o que tem de precedente, entende o que tem de benchmarks, porque muito vai ter disso no direito. Cara, o Uber não é exatamente igual ao Rappi, mas espera aí, no Rappi entenderam que existe uma relação de emprego. Será que no Uber replica a mesma coisa? Qual é o modelo de negócio de cada um? Bom, aqui nós estamos falando de tecnologia e direito. Mas se a gente for desmembrando, a gente vai chegar nos critérios de subordinação do direito de trabalho. Ou a gente vai chegar nos critérios de entrega, se é serviço ou se é produto. E aí isso muda tudo. Então, assim, eu acho que o advogado do futuro, e falando sobre o medo da advocacia, eu acho que se os advogados de hoje voltarem os seus estudos para o direito com profundidade e não um direito raso, ele vai ter sempre papel na sociedade. Claro que ele vai ter que usar o que eu falei antes, ele vai ter que trazer uma permeabilidade entre os dois mundos, o mundo que ele estuda para a realidade. Porque não vai ser no livro do direito que ele vai começar a questionar questões de amortalidade, como dizem os futuristas, o cara que não morre mais. Quais são os reflexos disso na sociedade? Bom, eu entendo os reflexos disso no mundo e depois replico no direito. Cara, se as pessoas não vão mais morrer, como é que a gente vai ter aposentados com 65 anos?
Se a pessoa viver 100 anos com saúde, será que faz sentido a gente ter uma regra de seguridade social tão curto tempo? Será que a gente não tem que criar critérios novos? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu acredito que com muito conhecimento jurídico, e esse é um ponto principal, se o advogado quiser ser um advogado futuro, eu acho que ele vai ter que estudar principalmente matérias do passado. Porque o advogado que não estuda contratos, direito às obrigações, que são as obrigações interpessoais, ele não vai conseguir ser um advogado futuro porque fica raso. Ele até pode saber tudo de Uber, tudo de Rappi, tudo de EAD, tudo de drones, mas vai chegar um momento em que ele vai precisar se questionar as regras básicas de direito. São regras da sociedade, regras que vêm há muito tempo sendo debatidas, estudadas pelo direito e que precisam ser reproduzidas de alguma forma em algum parecer, numa demanda mais complexa. Então, eu acho que esse advogado o conselheiro, o advogado que se sobrepõe ao tempo, que é próximo do mercado do cliente, mas ele também é um cara que precisa estudar o direito. Ele não pode deixar o direito para trás. Acho que essa seria a dica, assim. Quer ser um advogado futuro? Cara, volta a estudar. Mas talvez não estude processo civil, processo penal, porque processo é meio. E esses meios estão mudando. Tem as plataformas de resolução de conflito online, tem o Reclame Aqui, tem o Consumidor Gov. Então, assim, a forma como os direitos são perseguidos talvez mude, mas os direitos não. A gente está vendo a questão, o Covid aí, e as relações contratuais estão todas em xeque, né? A gente vive um risco sistêmico aqui de se todos os consumidores deixarem de honrar com todas as passagens compradas das empresas aéreas e os hotéis bucados e tudo mais, começa uma crise sistêmica que lá na ponta, o feirante de uma cidade turística está sofrendo um impacto gigante do Covid. Então, mas como é que eu descubro qual é o limite dessa negociação? Cara, eu vou ter que voltar para o livro do direito, eu vou ter que entender de novo a diferença entre onerosidade excessiva, força maior, fortuito. Então, esse eu acho que é o ponto do advogado, é estar preparado para esse imprevisível, porque o futuro realmente é imprevisível. A gente estava falando que a humanidade vivia a era mais pacífica e mais de melhor condições sanitárias da história. A gente realmente estava caminhando para esse momento, e qualquer livro de futurismo, inclusive do Harari lá, eu sou completamente fã do cara, foi posto em xeque. Cara, como é que tu me fala em amortalidade, que a gente só vai morrer se for de acidente, e a gente agora está tendo essa crise gigantesca do mundo? Como é que eu me adapto? Como é que eu sou um advogado pronto para atuar nisso aí? Bom, com conhecimento jurídico e conhecimento de mundo, né? Essa multiplicidade de insights que eu acho que é lendo, é vivendo, é viajando, é tendo a mente aberta. Talvez esse seja o profissional do direito do futuro que queira advogar, né? Aí eu estou falando bem da advocacia. Tem os outros braços todos, o advogado, o engenheiro jurídico, que vai pensar mais em programação, para entregar um serviço jurídico diferente, mas eu acho que todas essas são qualidades complementares que tem a ver com o momento que a gente vive. Então, o advogado estiver mais aberto para o design, mais aberto para a experiência do cliente, mais aberto à programação, porque de um jeito ou de outro a gente vai ter que se comunicar com o programador, seja porque ele vai ser teu cliente, seja porque tu vai demandar para ele resolver um fluxo interno dentro do teu escritório para ganhar mais eficiência, diminuir custo. Então, assim, multiplicidade de insights, eu acho que buscar ser curioso em geral, tu disse bem, eu sou um curioso, muito curioso mesmo. Eu numa reunião com o cliente, às vezes eu fico conversando horas sobre o caso do cliente, sobre o negócio do cliente. Às vezes até passa a reunião e o assunto da reunião morre, porque eu tenho que cuidar, porque eu sou muito curioso, falo muito também, então as nossas reuniões levam 4, 5 horas, né, Fábio? Porque, cara, eu gosto de saber como é que os médicos se relacionam, eu gosto de saber como é que o engenheiro faz tal coisa. Eu tenho muita curiosidade pelo negócio do cliente, e isso eu acho que traz bastante vantagem quando tu quer entregar um serviço de volta, né? A fundadora do Nubank, quando fundou o Nubank, ela tinha trabalhado anos não me lembro se foi acho que era Unibanco, depois Itaú. Ela tinha certeza do que ela queria mudar, né? Ela sabia o que estava errado lá dentro e qual era a experiência que ela não queria ter se ela um dia fundasse um banco. E hoje o Nubank, com todos os pontos que agora tem sofrido, como uma empresa muito grande já começa a ter os seus gargalos, cara, uma experiência que um escritório, um banco que vende experiência. Tu fala em experiência no Brasil hoje, comunicação com o cliente, 99% das pessoas que já tiveram contato pensam no Nubank. Cara, é um banco. O banco, junto com advogados e políticos, são os caras mais odiados do país. Então, como é que tu cria um amor por uma marca, assim, sabe? E eu acho que essa curiosidade pela vida do cliente, essa vontade de se colocar no lugar do cliente. E eu acho que é isso. Acho que esse é o profissional do direito do futuro.
No fim, tudo são pessoas, né? É tudo de pessoas para pessoas. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Você comentou, logo no início, você estava falando, no início da nossa conversa, você estava falando sobre a caixinha, pensar dentro da caixa, fora da caixa, né? E esse negócio de expandir a caixa. E eu entendo também essa questão, outro termo tem, zona de conforto, né? Que a gente toca muito. Eu acho que essa questão da expansão, como você falou, expandir a caixa, expandir a zona de conforto, na verdade, não é sair da caixa ou sair da zona de conforto ou mudar completamente meu mundo de forma radical, né? Eu acho que é aquela coisa do T-sharp, né? Aquela coisa do Exato. pensamento em T. Nós temos a nossa vertical, que é, no teu caso, direito. Então, eu tenho a minha vertical, que eu tenho que continuar aprendendo sempre sobre direito, mas eu tenho que criar uma horizontal, que é entender design, entender programação, entender o que está acontecendo no mundo das startups, ou o que está acontecendo no mundo da arte, da filosofia e novos meios de comunicação, porque isso vai te gerando uma forma de conseguir se manter relevante dentro do mercado, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso tudo você citou várias vezes, né? E você morou 3 anos em Xangai e você teve essa convivência, é inevitável a gente voltar para esse caso da China, né? Que merecia aí várias lives, que nem você comentou. E agora a gente está vivendo num momento onde que, de uma certa forma, se criou. Aqui no Brasil é complexo, né? Porque a gente ainda tem muito populismo e a gente meio que procura culpados, né? Parece que uma coisa que acontece no Brasil, ela não acontece no resto do mundo, ela acontece só no Brasil e tudo é fechado aqui, né? E a gente começa a procurar culpados. E você viveu na China e tudo, e hoje eu vejo em algum ponto, isso já foge um pouco da nossa conversa, mas é legal ter esses insights de você, que algumas pessoas colocam que o vírus da China e não olham o mundo como uma forma global, entende como uma coisa pontual, o que acontece, está me afetando porque aconteceu lá. Com toda essa tua vivência e tal, o que tu acha que os chineses aprenderam lá no SARS, no início do ano 2000, que eles tiveram uma coisa muito parecida, uma epidemia que acabou mandando todo mundo para a quarentena, uma relação desse SARS lá no início do ano 2000, o que você viveu agora em 2000 meados agora de 2010, 2015 aqui na China, e o que você acha que continua e o que muda no Brasil baseado nisso? Tá. Parei que é complexa a pergunta. Complexo, Vamos lá. Beleza. Bom, sobre achar culpados, isso é muito comum, né? A gente sempre tenta achar culpados, isso é do comportamento humano, todos nós fazemos, eu sou um. Por ser muito curioso, às vezes até de um problema, eu tento entender a causa raiz, ou para não se repetir, ou pelo menos para ficar mais tranquilo. Eu acho que essa incerteza e essa dúvida são cruéis, assim, para a gente como ser humano. A gente quer saber quem foi, porque daí a gente vai xingar, vai passar, e aí as coisas até parecem ficar mais tranquilas. E também o não conhecer a origem gera uma fragilidade humana de incerteza que a gente não consegue conviver também. Tá, então quer dizer que só parar de comer morcego nunca mais vai ter o Covid no mundo. Então talvez seja essa busca um comportamento natural, humano, mas ele é também um comportamento meio que assim, vamos prevenir e vamos evitar que aconteça de novo no meio desse momento. Mas vira 2, 3 vezes, a gente já deixa de pensar também de novo. Então acho que é uma busca de um conforto. Sobre ter nascido lá ou não e tal, acho que é bem pacífico que nasceu lá dos morcegos e tal. Sobre essa parte mais dos animais silvestres, animais selvagens da China, eu não vou entrar muito. Eu realmente também acho muito ruim que a gente tenha dado o espaço para a humanidade fracassar como está fracassando agora, uma bobagem de um mercado de animais selvagens. Se é essa ou não a causa, eu realmente desconheço, eu nem tenho falado muito sobre isso, porque eu acho que tudo que a gente fala tem um impacto e as pessoas compram ou não o que tu está falando, e eu não tenho essa profundidade para dizer se foi de lá mesmo, se não foi, ou se os chineses são realmente os culpados, se existe uma teoria da conspiração por trás, porque até isso, nesse tempo de quarentena, as pessoas têm escrito narratórias muito intrigantes sobre ser um vírus produzido, e aí vem pessoas e dizem que vírus são impossíveis de serem produzidos. Então eu sou curioso, mas eu me furto de falar, porque, cara, eu acho que é muito complexo e não resolve muito assim hoje, sabe? Eu acho que descobrir a causa é importante, eu acho que a gente tem que saber para evitar que aconteça a mesma história, porque a gente não tem que ficar replicando o mesmo tipo de fracasso, né? Não faz sentido, mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu vou falar mais
pouco da parte de superação do vírus deles lá e uma forma mais rápida de superar. A gente tem vários pontos importantes. Primeiro que os números, por mais que a gente saiba que a China, nesse vírus específico, ela abriu os dados de muita coisa, a gente não tem essa certeza. E eu digo isso de quem viveu lá, quem admira o país, admira muito a forma como eles fazem algumas coisas. Eu realmente não tenho certeza da forma como foi divulgado, da forma como foi tratado, e tudo que envolve esse vírus na China. Eu tenho amigos lá, até hoje eu converso com eles, eles disseram que a forma de controle foi super rigorosa mesmo, eles analisavam os dados de todo mundo, então, assim, violação de dados nesse momento de crise é evidente, ninguém duvida, ninguém questiona, e mesmo lá na China as pessoas não se questionam, mesmo meus amigos brasileiros que moram lá há tempo, não questionam a eficiência do governo quando ele detém os dados da população inteira e quando ele é totalitário, porque lá ele é um estado totalitário, não tem essa politização da crise como a gente tem aqui no Brasil, que é péssima, e eu não estou defendendo lado nenhum, não tem manifestação política nenhuma, mas uma crise política no meio de uma crise de Covid, que é talvez a maior crise sanitária da história do planeta, né, depois, nos últimos 100 anos, é sim uma grande crise. Eu acho que não era o momento de estar politizando nada, mas esse é o Brasil e a gente tem que entender que isso acontece e faz parte. Então, o grande ponto lá é, por que eles saíram melhores? Bom, acho que primeiro por esse controle absoluto do Estado, o Estado diz A é A, então eles realmente acreditam e eles realmente submetem ao governo. Os grandes rebeldes chineses são meia dúzia que moram nos Estados Unidos e que normalmente tiveram uma vida já nos Estados Unidos e eles criticam de fora, claro que de lá também é uma ditadura, se criticar dentro realmente o cara se incomoda, mas não há uma massa gigantesca de chineses que estão fora fazendo uma oposição realmente violenta contra o Estado. Eles vivem uma forma completamente diferente de organização de sociedade, eles passaram fome há 40 anos, eles passaram por diversos massacres, então eles vivem sim uma era de ouro para eles como sociedade, como povo. Então, tendo direito de trabalhar, tendo condições de levantar e sair na rua com segurança e trabalhar, para o chinês está valendo. Então, a religião deles ficou muito voltada à sobrevivência, então o chinês ele é alguém que precisa sobreviver, e o Estado lá dá condições para ele sobreviver e prosperar. Então, ele é um agradecido ao Estado, ele é muito mais um agradecido que um questionador. E isso faz com que, em momentos de crise, o grande pai, o Estado, que é um pouco populista, né? Ele é populista, ele tem um viés de sou protetor, ele baixa uma ordem e diz, para o bem geral, façam isso. Quando esse discurso chega da forma adequada, com empatia para o povo, porque também não adianta ser um cara que está muito distante, então eles embalam de uma forma que realmente o chinês olha e diz, bah, o Xi Jinping, que é o nosso líder, que é o cara que fez tudo para a gente, que a gente consegue trabalhar todos os dias, a gente consegue prosperar, olha o que era a China há 30 anos, 40, 50, ele disse isso, vamos seguir. Então, primeiro esse ponto, assim, um controle absoluto do Estado e uma submissão absoluta, e as pessoas realmente seguem o que está sendo dito. E eles acreditam, assim, eles realmente confiam naquele governo. Então, uma relação que para nós é difícil de entender, mas a gente tem que realmente lembrar que eles passaram fome, hoje eles são a segunda potência econômica do mundo, vão passar os Estados Unidos em breve, porque eles têm uma população gigantesca que vai consumir bens do mundo inteiro, então a China hoje tem relações comerciais bilaterais, comerciais em bloco com todos os países, eu acho que não tem nenhum país do mundo que não se relaciona com a China, os Estados Unidos, que é o grande rival, é um dos maiores aliados, então a China é a maior credora americana no mundo, e os americanos dependem tanto dos suprimentos da China quanto do resto do mundo todo. Então, a China hoje vive um papel muito relevante e isso, para o povo chinês, que há 40 anos passava fome, é muito importante. E como eles vivem com suas famílias, então os filhos moram com os pais e os netos nascem nesse ambiente familiar, ainda tem muito do que o avô te conta, do que o avô prega. Então, essa geração de chineses mais velhos que vivem e que seguem nas suas casas com seus filhos e tal, também gera uma catequização de, olha, a gente já foi isso, a gente está aqui, a gente tem que ser grato. Então, poder gigantesco, uma questão de união de povo e Estado, assim, uma falta de questionamento, uma tecnologia violenta para analisar dados, e claro, velho, um histórico do SARS e do MERS lá,
que mostrou para eles que se eles não seguissem as ordens, eles tinham muitas mortes, umas mortes doloridas, porque essas mortes de infecção pulmonar são horrorosas, e normalmente, quando são quadros grandes infecciosos, assim, de muita proliferação de vírus, os caras acabam enterrando gente sem dar tchau, tu acaba não vendo teus familiares, então por mais que a gente diga, é um vírus que mata idosos, tá bem, mas cara, pensa tu não te despedir do teu pai, pensa ele ser buscado na porta de casa, tu entregar numa ambulância e tu não saber se volta. Aliás, normalmente os mais velhos não estão voltando. Então, assim, é um vírus que mexe muito, e o SARS e o MERS lá também já tinham mexido com eles como sociedade. Cara, as pessoas estão morrendo, saem de casa e não voltam e tal. Então gerou uma consciência deles de medo desse tipo de pandemia. Então também acho que é uma preparação, não sou eu que acho, eu já vi várias pessoas falando e concordo que realmente esse medo da contaminação, ele é presente. Assim, eu acho que quando a memória é recente, a gente tende a tratar diferente. Mas é o que eu disse, eu não tenho certeza de como foi feita a contenção na China. Eu acho que pode ser que os números sejam manipulados de uma forma ou outra. Eu não gostaria de acreditar, porque eu não gosto, em geral, de teorias da conspiração. Eu realmente não acho que sejam muito promissoras. Assim, acho que a gente vive um desafio como humanidade. Se não fosse, talvez, um Covid seria outra, teria nascido em outro lugar. A gente tem sorte de que um ebola da vida não se expandiu no mundo inteiro, ou novos vírus estão sendo controlados, mas numa sociedade cada vez mais global, cada vez mais conectada, essas doenças vão aparecer mais. Eu tenho visto pessoas dizendo que serão fluxos não, são ondas de contaminação desse e de outros vírus mutantes que nós teremos como sociedade, porque a gente vive mais apinhado, porque a gente vive mais junto, né? A gente não tem uma separação física muito grande. É só ver que as cidades bem do interior, bem de campo, quase não são afetadas, cidades maiores são afetadas, e isso independe do nível econômico, porque a gente está falando de Nova York, está sendo o epicentro hoje, é a cidade mais rica do mundo, né? A mais importante, e está sofrendo gigantescamente. Então, se por um lado ele democratiza, porque mostra que não tem lugar para acontecer, ele mostra também que as barreiras são muito difíceis de levantar, e não adianta ter dinheiro. No momento que a gente tem hubs de conexão de pessoas, e o vírus se transmite muito facilmente entre pessoas, ele coloca todo mundo no mesmo barco, né? Então, sem pensar em China, mas pensando em desafio para a humanidade, eu acho que os grandes desafios vão ser daqui para frente, como manter uma higienização geral. Então, cara, focos com mínima possibilidade de gerar um problema grande, como mercados de animais selvagens, seja aqui, seja na África, seja onde for, tem que sim serem monitorados. A gente tem que estar olhando mais perto, porque uma coisa pequena hoje em dia ganha uma escala global muito grande. O crescimento exponencial não é só em startup, né, em doença e tudo mais. Mas eu acho que o passado esse Covid vai nos ensinar bastante coisa, assim, em como pensar para o futuro. E os desafios de privacidade, todos eles vão ficar aí também, porque a gente chegou no momento, todo mundo que se questionava, então privacidade passa a ser um preceito fundamental. A gente, no Brasil, tem uma linha, inclusive, querem constitucionalizar esse direito à proteção de dados e à privacidade. Ele não é um preceito específico da nossa Constituição Federal. Você tem uma emenda constitucional para ser votada para colocar como um princípio constitucional, ou seja, acima de várias outras regras e definições jurídicas, ele tem que ser respeitado como princípio. Então, lá em cima, como a dignidade da pessoa humana, vai estar a proteção de dados, mas por outro, a gente vive uma crise em que coloca em xeque tudo isso, porque é um momento em que ou eu pego um uso massivo de dados e acabo, de um jeito ou de outro, violando dados, porque quando tu usa é muito massivo, é muito difícil, né? Por mais que a gente que pessoas criem cartilhas e os órgãos de proteção de dados estejam, não é obrigado a vazar todos os dados por isso, por tais motivos. Mas, cara, quando tu fala de uma escala desse tamanho, com corpos sendo apinhados, 2.000 corpos morrendo por dia, 3.000, 4.000, 5.000 por dia, cara, tu começa a relativizar direitos individuais. E eu acho que isso talvez seja um grande ponto que o Harari colocou num texto bem legal do New York Times, que ele é bem grande. Ele coloca, ou a gente flexibiliza agora para que a gente consiga controlar e dar vigilância para o Estado, que é um perigo, ou a gente não dá e a gente vive um isolamento que a gente não sabe para onde vai. Então, ou a gente dá muito poder para o Estado e depois como buscar vai ser difícil entender como é que vai ser esse binômio individual e coletivo, ou a gente não dá essa liberdade, esse monitoramento de dados aí, e a gente não combate, porque se não tiver dados hoje, talvez seja impossível combater
um colapso desse tamanho. Eu li esse artigo também, ele fala que, né, hoje o governo, o governo chinês, por exemplo, ele já sabe tudo que tu toca na tela, né? A partir de agora ele vai querer saber a temperatura que você toca na tela, né? Então isso é muito, e a gente fica nessa balança, né? Gustavo, pô, fantástico conversar com você, fantástico mesmo, já tirei 1 milhão de insights aqui, eu tenho certeza que todo mundo está ouvindo a gente, também já tirou 1 milhão de insights, porque é muito legal. É muito bacana, você é um cara ligado em 220 ao quadrado, assim, né? Que é Verdade. isso, e é excelente, eu acho, eu adoro conviver com pessoas assim, eu acho que a gente aprende muito. E assim, ó, a gente tem mais 10 minutos de conversa aqui, eu queria que você, rapidamente, assim, botasse o que fica e o que cai depois dessa mudança completa de hábitos. Já consegue ter uma noção disso? Fabião, eu acho assim, eu não sei o que fica, o que a gente vai trocar, assim, eu acho que tem coisas que vieram que vão ficar por um tempo, pelo menos. Eu acho que eu comecei a ler, eu tinha lido uns insights só do capitalismo consciente, né, Uhum. do cara que criou esqueci o nome da rede de supermercado americana, foi comprado pelo eBay lá, o de comida Do, saudável, enfim. Aqui, deixa eu é, ver. Green, Do Whole Foods. Whole Foods. Whole Foods, isso Opa, mesmo, caiu aqui. obrigado. O livro até está aqui. Então, assim, Whole Foods. eu acho que a gente vai ter que pensar daqui para frente um pouco mais como coletividade. Já é algo que vem vindo, a história da colaboração e tal, mas a gente vai ter que pensar como coletividade de um jeito diferente. A gente estava pensando como coletividade, como ganho, como vantagem competitiva. Eu vou colaborar porque eu acho que vale para todo mundo, mas me leva junto muito. Agora a gente vai ter que pensar em coletividade como contraponto à individualidade. Isso eu até escrevi num texto esses dias do LinkedIn, que eu acho que toda era de dificuldade ele nos coloca uma aura de proteção individual. Eu quero me proteger primeiro, então eu vou lá, eu compro todo o papel higiênico do supermercado, eu vou lá, compro todos os suprimentos que eu preciso, eu vou me proteger, eu vou cancelar todos os contratos que eu tenho que pagar, eu vou cancelar com o personal trainer, vou cancelar com não sei quem, vou cancelar com todo mundo e vou preservar a minha riqueza, eu vou conseguir ficar e eu vou superar eu e minha família. Só que esse momento, ele tá nos provocando a pensar diferente. Cara, não adianta só eu sobreviver. E esse é o problema dessas crises. Não adianta eu ficar com tudo que eu tenho aqui, se, cara, quando eu voltar, eu não vou ter metade daquele conforto, eu vou ter uma sociedade pior. Então, é um individualismo nesse momento que ele é de segurança, ele é de proteção, a gente tende a pensar nele nesses momentos de crise, mas no momento em que a coletividade toda está sofrendo, a gente está sendo provocado a relativizar a própria proteção. Então, pensar assim, cara, eu tenho salário fixo, eu ainda tenho condições, cara, eu sou um dos caras que eu não posso querer me aproveitar dessa situação. Então, a gente vai ter um momento agora de balancear o individual com o coletivo, porque realmente a gente viu que a doença democratiza. Cara, não adianta. Quando morre o cara que é fundador do Santander na Espanha pelo Covid, quando o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, que estava numa linha mais light quanto ao combate ao Covid, está numa UTI e talvez não saia dessa, a gente começa a ver que, cara, para muitas coisas a gente tem que pensar como coletivo. E aí não estou dizendo só meio ambiente, não estou pensando em geral, assim, a gente começar a pensar que, pô, se a gente sair dessa, será que a gente não tem que realmente olhar para uma coletividade e pensar que a gente precisa mudar essas mazelas aí? Porque, cara, eu não sei, em geral, acho que o povo pensa, mas eu penso muito, e com a minha esposa a gente pensa, pô, como é que vai ser quando isso atingir uma favela da Maré lá, por exemplo, sabe? Cara, como é que vai ser quando acontecer? E aí tem um lado um pouco egoísta de pensar, meu, a gente não vai superar esse negócio, eu vou seguir em quarentena, mas tem um lado humanitário de pensar, meu, será que é justo esse mundo desse jeito ainda, sabe? Será que é justo a gente criticar os caras que não estão fazendo quarentena quando a gente tem alguma condição de estar em casa? Então, acho que vai colocar uma perspectiva de coletivo diferente, assim, porque estamos todos vulneráveis, mas ao mesmo tempo somos todos responsáveis pelo bem maior. Eu acho que isso aqui vai ficar um pouco. As questões de home office, trabalha de um jeito, trabalha de outro, eu até me furto, assim, porque eu até estava conversando com meus pais e com a minha esposa no almoço aqui. Eu me mudei para meus pais, por isso que eu falo bastante dele. A gente se Uhum. mudou para cá porque tem pátio, vocês estão vendo, e aí com o filho pequeno a gente consegue trabalhar. Eu e minha esposa a gente está trabalhando muito, então no apartamento a gente não ia conseguir dar conta. Um dia ia ter que ficar cuidando, ou meu filho ia ficar na frente da TV, que eu acho que seria um legado horroroso para mim como pai ter deixado meu filho um mês
sei lá, 3, 4, 5 horas na frente da televisão, porque seria o único jeito de trabalhar. Criança de 1 ano e 10 meses passa correndo, não ia ter como, né? Então, eu acho que como coletividade, como sociedade, eu acho que fica esse binômio que a gente precisa agora levar adiante a nossa vida, pelo menos no pós-Covid, nas nossas relações, é começar a pensar, pô, eu preciso negociar esse contrato, eu preciso deixar de pagar tal cara, eu preciso cancelar isso aqui, eu posso comprar esse, pô, eu tô com meu salário, eu vou voltar a trabalhar, será que não é o caso de eu comprar o voucher lá, de ajudar um fulano? Eu acho que esses pontos a gente tem que começar a pensar, assim, a gente tem que pensar na volta e saber que, cara, todos perdemos, né? Então vamos, de uma forma, de algum jeito, tentar minimizar as perdas para cada um, assim. Pô, ali eu posso perder, tá, mas aqui eu vou ganhar um pouquinho aqui, então eu posso perder um pouquinho ali. Não estou dizendo socializar o prejuízo geral, acho que todos vamos, de certa forma. O Estado está socializando muito esse prejuízo geral, ele está dando um jeito de botar a dignidade mínima para as pessoas que vão ficar muito abaladas, e isso talvez seja uma coisa interessante também, ver que o Estado, quando precisa, ele é importante, assim, quando tem função, às vezes, o Estado, porque a gente passa questionando muito, e várias vezes eu que sou um cara um pouco mais liberal, mas também um lado bem progressista, querer que o Estado se desenvolva, querer que o pessoal mais fragilizado seja desenvolvido, mas ao mesmo tempo o pensamento liberal vai deixar os caras muito soltos. Então, por um lado, eu penso num Estado mais progressista que seja liberal na economia, mas ao mesmo tempo entregue um bem-estar, ou pelo menos suba a régua dos mais fragilizados, para que a gente possa algum dia na vida arrancar do mesmo ponto, né, e poder dizer que meritocracia existe. Só existe meritocracia quando tu compara o mesmo ponto de arrancada. Quando os pontos são diferentes, não tem como tu falar em meritocracia, né? Então eu realmente gostaria de ver, e sem ser muito filosófico, é que a gente conseguisse ajustar um pouco esse binômio individualidade e coletividade, assim, que a gente conseguisse entender que a gente é frágil como sociedade e que sim, um problema lá no interior da China pode sim causar um impacto gigantesco no Gustavo, em Porto Alegre, sabe, sentado na sua cadeira. Então acho que esse ponto, esse binômio é interessante. E o outro, cara, e aí bem pessoal, assim, eu vejo que tem gente que está tendo condições de ficar bem, de estar numa casa protegida, tem condições de se alimentar e tal, e estão entrando num loop muito negativo, assim, de, pô, é um caos com meu filho, é um caos com a minha família, é um caos... Então, assim, para essas pessoas, se eu de alguma forma pudesse deixar uma mensagem de, cara, te afasta um pouco, tenta focar ser grato do que tu tá conseguindo ter e pensar, cara, que pode ser um momento de redescoberta de algumas coisas, pode ser um momento de aproveitar. Eu realmente estou super feliz, cara, eu consigo almoçar com meu pai, com a minha mãe, com meu filho e com minha esposa nos últimos 20 dias, coisas que eu não fazia, tirando o final de semana, eu não fazia há muito tempo. Claro que eu tenho condições, né? Eu tenho alimentação, eu estou protegido em casa, então, mas quem tem quem consegue ter isso, eu acho legal que valorize, assim, e que a gente seja bem solidário. Eu acho que esse é o ponto, assim. E acho que a gente está estourando o tempo, só para te avisar. Mas maravilha, maravilha. Bom, achei fantástico. A nossa conversa foi maravilhosa mesmo. Cara, muitíssimo obrigado, né, por tudo, assim, porque eu tenho certeza que ajudou muito, vai ajudar muito ainda quem estiver ouvindo na gravação, porque depois isso aqui vira podcast, vira vídeo, vira tudo. E aonde as pessoas te encontram, Gustavo? Beleza, gostei, quero conhecer o Gustavo, onde é que eu consigo encontrar ele? Tá, velho, primeiro o meu Instagram aqui, basicamente eu posto coisa de trabalho agora, que é GM Sudbrack. E aí, Gustavo Sudbrack no LinkedIn, eu sou super ativo no LinkedIn, escrevo bastante, então é o meu nome, Gustavo Sudbrack, que é o meu sobrenome que está no meu Instagram, e no site do escritório, que é slap.law, slap.law, e nas redes do escritório também, é Slap Law e Slap Hub. São todas as redes que a gente se relaciona ali. Maravilha, o pessoal todo elogiando aí, também achei incrível, excelente, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a todo mundo que participou aí com nós e eu tenho certeza que depois que passar isso aí a gente vai conseguir sentar novamente aí à frente e fazer um podcast mesmo com equipamento de mais qualidade aí, onde a gente consiga continuar essa conversa trazendo muitos mais insights aí para o pessoal. Muito obrigado, Gustavo. Eu te agradeço, Fábio. Um grande abraço. Conta comigo sempre aí, com o nosso time todo lá do Slap. Tá? Muitíssimo obrigado. Até que ela quero agradecer o pessoal continua mega solícito, a gente continua trabalhando como se nada tivesse acontecido, né? O pessoal da Slap é fantástico. Fica a dica aí para quem está procurando um escritório.
Valeu, Fabião. Um grande abraço, sucesso e acelera aí, vamos com tudo, tá? Valeu, até Valeu, mais. cuide-se, cuide-se, valeu.